Saudações do crente docente, aqui é o professor Edivanei Fernandes e quero dizer para você que está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês, poder anunciar a abertura de um novo trimestre com mais 13 lições para nós estudarmos a Palavra de Deus. Nesse trimestre nós vamos estudar uma revista que na verdade é uma reedição da editora Central Gospel, como os estudantes da escola bíblica estão observando, bastante quantidade de editoras estão reeditando ou relançando revistas, né? Isso fica muito evidente por conta dos problemas que estamos tendo em relação à pandemia. Então a editora Central Gospel não fez diferente, está fazendo um relançamento, na verdade, porque a revista ela está vindo com a mesma capa, com o mesmo formato do qual foi anteriormente lançada pela editora. Então essa revista, né, da Lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel, ela tem o número 39, né, como referência. A temática é muito interessante. Nós vamos hoje começar abordando algumas questões ligadas a uma parte introdutória, mas o tema é sobre os mensageiros de Deus em tempos de crise e de restauração. É uma revista que trata sobre os profetas menores, tá bom? Então esse é a nossa parte de apresentação aqui de um novo início de trimestre. Interessante, nós vamos estudar sobre os profetas menores. É importante a gente entender que o Antigo Testamento, enquanto texto canônico, né, são os textos colocados como inspirados por Deus, eles são divididos, né, em gêneros, né? A gente já consegue compreender isso, que são blocos de textos que têm características peculiares entre eles. Então, no Antigo Testamento, a gente sabe que nós temos textos literários referentes às leis, referentes à história, à poesia e também à profecia, que é o viés que nós vamos estudar nesse trimestre. Porque a maneira com que isso foi dividido não engessa a possibilidade de enxergarmos outras características literárias em lugares distintos. Então, não é por conta de nós observarmos a divisão dos livros que nós consideramos ser lei, que nós não vamos observar uma questão de profecia, uma questão histórica. Então, você imagina sempre uma paleta de cores, né? A gente tem várias tonalidades de uma só cor, assim também são os textos e os gêneros literários na Bíblia. A gente pode observar que há sempre uma variação, né, de tonalidades, se a gente for falar, uma variação de característica nesses gêneros literários. Então essa revista, na verdade, né, nessa nossa introdução geral aqui da revista, ela vai estudar sobre 12 profetas, na verdade, que são os profetas chamados de menores, né? Então eles estão encaixados nessa subdivisão dentro dos livros proféticos do Antigo Testamento. Então nós temos um apanhado de livros proféticos no Antigo Testamento e dentro desses livros proféticos nós pensamos esses 12 profetas chamados de menores, tá? E eles são colocados como uma subdivisão dos livros proféticos. É importante a gente observar que essas lições que nós vamos estudar esse trimestre, elas vão apresentar, né, dados históricos, questões que são relevantes para a interpretação teológica como um todo do Antigo Testamento, inclusive com apontamentos para a vinda do Messias, né? Então, esses fatores que nós vamos observar, eles vão possibilitar que a gente conheça um pouco do ambiente social, tá? A gente vai observar também que existe muito uma questão político-religiosa dentro da história desses homens de Deus, né? Então, você vai ter que entender um pouco, por isso que a gente está fazendo essa abrangência aqui do tema de toda a revista, para você entender como que isso pode ser aplicado, qual a extensão do que foi proferido por esses homens.
Tá? É importante a gente entender que esses arautos, né, do Senhor, eles surgiram em épocas diferentes. Tá? Então, esses arautos, né, para você entender o que são os arautos, isso é muito interessante. Né? No período medieval, os oficiais, né, do governo monárquico, eles eram encarregados em fazer proclamações, né, anúncios solenes acerca tanto da guerra quanto de paz. Então, aquele que de alguma forma torna pública uma notícia, né, para um determinado rei, uma determinada autoridade, ele pode ser considerado como um arauto. Então, nós vamos estudar esses arautos do Senhor do Antigo Testamento, né, os profetas menores. Eles tinham essa característica peculiar de fazerem de maneira pública a anunciação de alguma notícia vinda de Deus. Então é muito importante você entender isso. Os profetas, eles davam publicidade à voz de Deus na terra. Então, quando a gente observa os ofícios que Deus determinou para os homens levantados por ele, a gente vai entender claramente que os profetas, eles são colhedores dos anúncios de Deus para o povo na terra. Então Deus, ele vai manifestar a sua vontade e vai sim utilizar homens para poder anunciar essas notícias que têm, na verdade, vertentes variadas segundo a vontade de Deus. É importante a gente entender que esses profetas menores, eles profetizaram, né, como foi dito anteriormente, em períodos diferentes, né? Alguns profetizaram no Reino do Norte, né, Israel. Outros profetizaram no Reino do Sul, Judá. Então, se a gente for estudar os livros históricos, nós vamos perceber essa divisão monárquica em Israel e vamos ver que esses profetas, eles tiveram um grande papel dentro da nação de Israel, inclusive quando da divisão dos reinos de norte e sul, né, em Israel e Judá. E outro ponto interessante é a gente observar que, dentre esses profetas, alguns foram profetas no período antes do cativeiro e pós-cativeiro. Tá? Então, quando a gente estuda sobre o cativeiro assírio e babilônico, nós vamos ver profetas que anunciaram a vontade de Deus anteriormente a esses eventos e posterior a esses eventos. É importante você também entender que esses profetas, eles surgem no cenário bíblico basicamente como uma voz de protesto. O povo de Deus, em grande parte do contexto do Antigo Testamento, eles estão inseridos em períodos relacionados à idolatria, né? Então, Deus, ele vai levantar esses homens para que seja provocado no meio do povo um arrependimento, tá bom? Então, no decorrer de todo o estudo desse trimestre, a gente vai conseguir de alguma forma compreender, né, que Deus, na verdade, busca o arrependimento do povo, levar uma mensagem de esperança e principalmente de restauração. Né? Por isso o título da revista, né, como Mensageiros de Deus, tanto em tempos de crise e em tempos também de restauração. Então Deus, ele leva uma mensagem às vezes muito dura e de exortação para o povo, mas Deus, ele visa sim manifestar de alguma forma que o povo possa compreender e ter esperança acerca de uma restauração e de uma mudança. Então, porque Deus, ele preza em corrigir os seus filhos, preza em levar de forma objetiva a sua perfeita vontade ao povo. Então, que a gente possa, aí ao longo desse trimestre, observar tudo isso e seguir essas 13 lições que vão ter, né? Vamos ter a lição hoje, número 1, falando de uma questão introdutória, e as outras 12 lições vão falar especificamente de cada um dos profetas menores. Seguindo aqui na nossa lição, é importante a gente observar o texto bíblico básico. Você que vai ministrar essa lição para alguém, ou você que é um aluno dedicado a fazer a análise
de cada ponto da revista, de cada detalhe da revista, você vai ver que esse texto bíblico básico, Deuteronômio capítulo 18, né, do versículo 18 ao 22, você vai observar que o texto é bem escolhido, né, pelo autor, né, o pastor Walter Brunelli, o comentarista dessa lição, um texto muito bem escolhido para poder falar sobre essa questão profética, né? Então o texto vai dizer, né, basicamente que Deus vai suscitar, né, um profeta no meio do povo dele, e para pôr a palavra, né, na boca desses profetas, que eles vão falar ao povo. Tá? Então isso é só uma ideia do versículo 18 e do capítulo 18 aí do livro de Deuteronômio, para você compreender. Né? No versículo 19 ele diz: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Tá? Então, falamos aqui basicamente desses 3 primeiros versículos, né? O 18, 19 e 20 de Deuteronômio 18, e você vê aí que Deus, ele de fato levanta profetas, mas vai imputar uma responsabilidade a esse homem que é levantado por ele, uma responsabilidade em relação àquilo que vai ser falado ao povo. No caso aqui do Antigo Testamento, a gente vê que pode haver, inclusive, penalidade para aquele que falar em contrário àquilo que Deus designou, ou falar em nome de outros deuses que não o único Deus de Israel. Tá? Então, inclusive com penalidade de morte, né? Podendo ter a vida como sendo cessada por conta da péssima utilização do desígnio de Deus para a vida desses homens. Tá? O texto áureo é Hebreus 1, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então é um texto que sintetiza um pouco da ideia dessa abrangência da palavra profética no Antigo Testamento, e também da vinda do Messias como aquele que anuncia a perfeita vontade de Deus à humanidade. A lição tem alguns objetivos, né? Então é interessante você sempre mencionar ao seu aluno que esses objetivos possam ser alcançados. Então o seu aluno, enquanto receptor desse conteúdo, ele deve de fato receber a conclusão desses objetivos por intermédio da sua ministração. Tá? Então o primeiro objetivo que é colocado na revista é saber que os profetas tinham como ponto de partida de seus ministérios as alianças, né? Abraâmica, sinaítica e davídica. Por que isso? É importante entender que nenhum profeta ele é levantado por acaso. Tá? Então essas alianças, né, feitas por intermédio desses homens no Antigo Testamento, elas vão perpassar por vários períodos, e elas vão sendo ratificadas por conta dos ministérios proféticos de cada um desses homens. Tá bom? Então é importante você também compreender isso. Outro objetivo é você diferenciar os profetas orais dos profetas literários. A gente vai perpassar por um ponto da revista e isso vai ficar muito bem esclarecido. O terceiro objetivo é compreender que a principal função do profeta, né, era de fato conclamar o povo ao arrependimento. Então, como a gente fez aqui no apanhado geral, os profetas eles tinham de fato essa missão, né, de conclamar o povo ao arrependimento. Agora eu quero deixar aqui algumas dicas importantes, né, já que é uma lição de abertura de trimestre, é importante você observar. Tá? Eu vou falar aqui algumas coisas que tem colocado na revista do professor, e outras que estou acrescentando porque acho coerente, né, e proveitoso para você que vai ministrar essas lições. A primeira dica é a gente fazer a seguinte observação. Existem alguns princípios, né, que podem ser aplicados pelo professor
que tanto podem fazer parte do conteúdo, né, do que vai ser ministrado, quanto fazer parte do plano de pesquisa do professor. O primeiro é a gente entender sempre quem escreveu aquele livro que está sendo colocado no estudo, tá? Então, com o avançar das lições, nós vamos poder compreender isso, tá? Cada um dos profetas aí, de fato, eles respectivamente fazem a autoria daquele livro, então entender quem escreveu esse livro é muito importante, tá bom? O outro é a gente compreender quando isso foi escrito, tá? E para quem isso foi escrito, tá bom? Então, muito interessante sempre observar o cenário que aquilo ali está inserido, para quem isso foi escrito e o período em que isso foi escrito. Quando a gente fala da importância de entender quando foi escrito, você observar, por exemplo, toda a história bíblica, ela tem referência a um tempo palpável pelo homem. Então, no tempo cronológico, né, no tempo do que o homem consegue ter a percepção, Deus ele vai fazer com que o seu propósito transcendente ao tempo humano seja colocado em marcos. Esses marcos na história, eles são divisores, né? Se você, por exemplo, observar, a história é dividida antes e depois de Cristo, tá? E no Antigo Testamento, o que a gente observa claramente como um marco divisor? É a questão do cativeiro babilônico. Então, quando a gente vai estudar esses profetas, a gente observa sempre esse marco divisor, tá? O cativeiro, ele está no Antigo Testamento como um fato de divisão cronológica. Então, é muito importante você entender quando a gente fala desse princípio do quando foi escrito. E em relação ao destinatário, né, que é uma das perguntas que você faz quando a gente fala para quem escreveu, é entender que a mensagem teve uma direção, tá? Então, se a gente observar o que já foi dito anteriormente, a questão da divisão do Reino Norte, Reino do Sul, né, tanto Israel e Judá, a gente vai observar essa distinção. E essa distinção ajuda a gente a compreender o teor da mensagem de cada profeta. Eu queria que você fizesse um desafio ao seu aluno, tá? Importante você sempre desafiar o aluno óbvio, em desafios palpáveis para que ele não se frustre em relação ao que você desafiou. Mas observe o seguinte, se nós juntarmos todos os 12 livros relacionados a esses profetas menores, nós vamos ter aí uma soma de 67 capítulos. Então imagine, por exemplo, que se seu aluno lê entre 9 e 10 capítulos por dia, esse seu aluno, em uma semana, ele vai conseguir ler todos os livros relacionados aos profetas menores. E aí você pode, né, o aluno de repente pode achar que ler 9 a 10 capítulos por dia é muita coisa. Mas o fato é que ler 9 a 10 capítulos por dia gera aí uma média de 45 minutos de leitura diária. Então, muito importante você desafiar o seu aluno e mostrar para ele que esse desafio é possível. Eu vou depois compartilhar, né, no Instagram e no Facebook do Crente Docente esse desafio para que você possa lembrar e, obviamente, você como professor também participar desse processo de cumprimento desse desafio. Quer dizer, são 7 dias aí para você cumprir esse desafio, lendo entre 9 e 10 capítulos dos profetas menores, para poder você perpassar por todo o conteúdo. Você vai ganhar em conhecimento, você vai ganhar inserindo um conteúdo bem consistente, e você vai se preparar de alguma forma para o estudo das lições que você irá ministrar. Tá ok? Então agora vamos de fato para o conteúdo da lição. A parte introdutória dessa lição, ela está de uma maneira bem resumida. Vou comentar durante a lição algumas coisas que eu não gostei da maneira que foi colocada na organização da lição. Isso pode dificultar um pouco
a questão didática e pedagógica de como você apresenta isso, mas você, como crente docente, você sempre tem que estar atento a esses pormenores da lição, ajustar algumas coisas e trazer para o seu aluno um conteúdo claro e cristalino para que você possa cumprir os objetivos da lição. Tá bom? Então, como já foi dito, ao longo dessa revista a gente vai estudar os profetas menores, tá? Como foi dito, são 12 profetas, e uma coisa muito legal para você observar e falar isso para os seus alunos é que o fato dessa subdivisão dos livros proféticos do Antigo Testamento, eles serem chamados de profetas menores, isso não tem ligação nenhuma com relação à importância desses homens de Deus no contexto bíblico, tá bom? Então, eles, por serem chamados de profetas menores, às vezes as pessoas pegam isso de maneira pejorativa, quando na verdade isso tem apenas a ver com uma questão de composição da questão canônica, a organização para que isso possa ter uma organização de fato para você conseguir compreender. Então, a questão mais de bibliologia, né? Então, quando você estuda bibliologia, você vai ter essa compreensão que a Bíblia ela não segue uma ordem cronológica, essa divisão que tem a ver com gêneros literários, elas facilitam a nossa compreensão. Então, não é porque existem profetas maiores e menores que eles estão postos como grau de importância desses homens. Tá? Então é por uma questão mais de quantidade de conteúdo. Tá? Se você for observar, nenhum livro dos profetas menores passa de 14 capítulos. Né? A sua grande maioria tem até menos de 5 capítulos. Já os profetas maiores, uma quantidade maior. Então, quando você observar isso na sua Bíblia, você vai conseguir entender. A revista traz uma menção acerca de quem são os profetas maiores e quem são os profetas menores. Os maiores, né, são os primeiros livros dentro dessa divisão dos livros proféticos: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tá? Então esses são os primeiros livros proféticos. Esses livros eles não vão ser estudados nesse trimestre. Tá? Aí começa um pouco de coisas que você precisa organizar nessa lição introdutória. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, você vai de alguma forma fazer alguma menção, por uma hora ou outra você vai precisar de fazer essa menção, mas esses livros não serão estudados por nós, tá ok? Agora os profetas menores, que são na quantidade de 12, na sequência, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o que antecede a entrada do Novo Testamento, Malaquias, tá? Então é importante você entender que esses profetas, né, tanto os profetas maiores quanto os menores, eles são, né, de grande importância na tradição do povo de Israel e também para o povo de Deus como um todo, né, aqueles que têm acesso à Bíblia, aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus, de alguma forma precisam entender, né, porque esses homens, na verdade, eles serviram como porta-vozes de Deus. Né? Então, a nação de Israel, né, no período de crise, no período conturbado de idolatria, todos eles contribuíram para poder levar a mensagem e a vontade de Deus. Uma coisa importante, né, a gente observar que esses profetas estavam inseridos num tempo específico da história. Eu vou também compartilhar com vocês aí no Instagram do Crente Docente, lá no Facebook, uma tabela com uma questão aproximada do tempo em que cada um desses profetas desenvolveram o seu ministério, para quem eles profetizaram. Isso é muito importante para você apresentar. A revista traz uma tabela. Se você puder colocar essa tabela na sua projeção aí, quando você estiver fazendo o seu PowerPoint, faça essa tabela, né,
apenas coloque a tabela da revista, recorte com um print essa tabela para você colocar na sua apresentação aí, porque isso vai facilitar a ideia do seu aluno em relação a compreender o todo. É muito importante o uso de tabelas, fluxograma, são instrumentos que favorecem muito a elucidação de situações das nossas lições. O ponto 1 da lição vai falar sobre profetas, homens de Deus. Então, o profeta é uma pessoa, como eu, como você que me escuta nesse momento. O profeta, ele é um ser humano que, na verdade, Deus vai levantar esse homem ou essa mulher, por que não, para anunciar a sua palavra. Tá? Então, a palavra de Deus que é levada para esse homem vai levar essa mensagem aos corações daquele contexto que ele tiver inserido. Os profetas, eles são comumente chamados como homens de Deus. Tá? Então, a gente até no nosso dialeto de crente, muitas das vezes fala, pô, se essa pessoa é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, porque as pessoas reconhecem uma vida prática em relação à palavra e as pessoas acabam atribuindo essa nomenclatura. Então, não é difícil no nosso meio, principalmente no nosso meio pentecostal, nós falarmos, e aí, profeta? Né, uma nomenclatura, um adjetivo totalmente interligado ao fato daquela pessoa ser uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher de Deus. É interessante que esse título, né, de homem de Deus, ele vai ocorrer cerca de 70 vezes no Antigo Testamento. Então tem muita menção acerca desse título relacionado ao profeta. Né? Então, homem de Deus é uma nomenclatura muito utilizada. E o mais interessante é que metade dessas menções, né, que são 70, metade delas estão todas usadas para poder designar Eliseu. Então Eliseu é um personagem muito importante e recebe aí 35 menções acerca de ser um homem de Deus. Importante a gente também conseguir entender que os profetas estão inseridos dentro dos 3 ofícios sagrados. Né? A gente tem 3 ofícios sagrados, basicamente: sacerdote, rei ou profeta. Né? Esses ofícios, eles colocam, né, como ofícios direcionados por Deus para um desenvolvimento terreno acerca da vontade dele. Então, o interessante é que os profetas eles têm uma importância muito grande, porque os profetas no Antigo Testamento, quando nós observamos, eles consagravam os reis e consagravam os sacerdotes. Então, quer dizer, dos 3 ofícios sagrados, o profeta ele tem uma missão muito interessante. Eles ali consagra os reis e os sacerdotes. Quer dizer, de alguma forma o profeta, como homem de Deus, ele vai trazer um reconhecimento público do chamado de Deus para esses homens, sejam eles reis ou sacerdotes. Então, eles têm uma importância muito grande no contexto bíblico, principalmente quando nós observamos esses livros que nós vamos estudar esse trimestre, todo o Antigo Testamento. Os profetas, eles também recebem distinções, tá? E a gente vai ver essas distinções no curso da nossa lição, mas basicamente eles são distintos por profetas orais, literários, videntes e não videntes, aqueles que profetizam no pré-cativeiro, pós-cativeiro. Também tem a questão dos verdadeiros profetas e dos falsos profetas. Né? Então, o ministério profético é algo de muita importância e também a gente não deve confundir esse ofício profético, né, com aqueles que são imbuídos, né, com a questão do dom do Espírito Santo em relação à profecia. A gente vai ter que distinguir isso e é importante também você explicar para os seus alunos para que não confunda um dom com um ofício, tá ok? Então, os profetas orais, tá? Uma coisa básica, é importante você
dá para o seu aluno coisas bem compreensíveis. Os profetas orais, na verdade, eles usavam a boca para anunciar e não deixavam nada escrito. Então, de alguma forma, aquela mensagem era expressada oralmente, mas os seus registros não ficavam por escrito. Isso é interessante porque há pessoas que vão profetizar e isso não vai estar explícito no cânon sagrado, tá? Então a gente tem um exemplo, por exemplo, no Novo Testamento. João Batista, ele tem ali um ministério profético, ele vai trazer a sua voz de uma maneira a ser emitida para outras pessoas, mas nós não vamos ter um livro específico de João Batista em relação ao aquilo que foi profetizado. Então é muito importante você entender isso, tá? Então os profetas orais, eles usam e usavam a boca para anunciar, mas não deixaram nada escrito de uma maneira com que eles pudessem ser autores de algum registro para que isso pudesse integrar o texto canônico. Nós temos também os profetas literários, né, que aí de alguma forma você já vai conseguir deduzir que são aqueles que de fato escreveram, né, e esses escritos eles passam a estar incluídos no cânon sagrado, que é a Bíblia, né? Então, a Bíblia, enquanto um conjunto de livros, existe dentro dela escritos que são de autoria desses profetas. Então, eles passam a ser os profetas literários. Então, esses profetas, por exemplo, que nós vamos estudar aqui no nosso trimestre, eles são profetas literários. Todos eles têm registros de suas profecias, de suas exortações, das suas instruções registradas como livros que compõem o cânon sagrado. A questão dos profetas videntes e não videntes, a gente tem que entender o seguinte: o profeta vidente, ele é aquele que tem os olhos abertos para o sobrenatural, né? Então ele de alguma forma ele pode ver o mundo natural, né, do mesmo modo que ele vê o mundo natural. Então você imagina o fato de você conseguir enxergar com os seus olhos as coisas naturais. O profeta vidente, ele consegue observar esse plano sobrenatural, esse plano espiritual, da mesma forma que ele enxerga o mundo natural. Isso não necessariamente faz com que ele possa enxergar corriqueiramente o mundo espiritual, mas quando ali dotado por Deus, né, em momentos que Deus se utiliza da vida humana para poder cumprir o seu propósito, o profeta vidente ele consegue de fato enxergar. A revista traz uma coisa aqui que eu gostaria de frisar com você, né, porque ela vai mencionar Eliseu aqui como um profeta que enxergou o traslado de Elias para o céu. E até aí tudo bem. Só que a revista coloca que Elias enxergou o traslado de Elias, né, para o céu em um carro de fogo. Só que essa expressão, na verdade, a gente escuta, né, muitos pregadores, na verdade até as próprias epígrafes da Bíblia vai falar, né, que o profeta Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Mas isso de fato é desta forma. Quando a gente lê o próprio texto bíblico, fica muito claro isso. Então, se você tiver com a Bíblia, abra aí no segundo livro dos Reis, né, no capítulo 2, no versículo 11, para você ler isso junto com o seu aluno, para poder, muitas das vezes, ficar repetindo coisas que caem no dito popular dentro da igreja, né, ouvir até jargão, e muitas das vezes isso não tem uma coerência com o texto bíblico, né, não tem a total valia em relação ao que está posto na Bíblia. O segundo livro dos Reis, né, no capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo,
os separou um do outro, ok? Aí, ponto e vírgula, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha aí. Então a Bíblia está dizendo claramente que Elias subiu ao céu num redemoinho. Então a carruagem de fogo, quando nós lemos a passagem, o versículo, fica de alguma forma claro que ela apenas separou, né, ambos, né, em relação ao traslado. Então Elias ele vai subir num redemoinho e não numa carruagem de fogo. Olha lá, quando você lê o versículo 1 do capítulo 2 desse segundo livro de Reis, diz o que? Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então olha aí que interessante. A gente está abrindo aqui um parêntese dentro da nossa lição, porque Eliseu está aqui mencionado como alguém, né, como um profeta vidente, para poder observar isso. Então a revista coloca que Eliseu enxergou, né, o traslado de Elias para o céu em um carro de fogo, mas o texto fala claramente aqui que ele subiu ao céu num redemoinho, tá bom? Então muito interessante. Se você tiver alguma opinião acerca disso, ou alguma contestação em relação a isso, você pode comentar aqui nos nossos comentários aqui embaixo no YouTube, que vai ser um prazer poder ouvir você acerca disso, né? E essas coisas geram reflexões e análises, e isso então é muito importante, né? Mateus 22, 29 diz, né, que Jesus ele vai responder ali dizendo, né, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quer dizer, conhecer as Escrituras é um fator para que nós não venhamos a errar. Então, eu quis fazer esse adendo aqui para poder você conseguir compreender. Os profetas também são divididos em pré-cativeiro e pós-cativeiro. Então, isso aí é simples. O cativeiro babilônico, de fato, como já foi dito, ele marcou, né, decisivamente a história da nação de Israel. Então, os profetas, né, pré-exílio são aqueles que anunciam a invasão babilônica sobre Judá, por exemplo, e a gente tem eles, dentre eles, né, os que profetizaram pré-cativeiro, né, Isaías, Jeremias, tá? E os 9 primeiros dos profetas menores também profetizaram, tá? Então, os 9 primeiros profetas menores, assim como Isaías e Jeremias, eles profetizaram num período pré-cativeiro, né? Um período pré-exílio. E os pós-cativeiro são Ageu, Zacarias e Malaquias. Daniel e Ezequiel, você pode se perguntar, né, porque eles não aparecem nisso, eles estão dentro daqueles que escreveram, né, e profetizaram durante, né, o curso do cativeiro na Babilônia. Então, é importante você entender isso. Eles estavam inseridos dentro da ocorrência do cativeiro babilônico. Uma coisa também importante você explicar com relação a esse momento pré e pós cativeiro é que às vezes as pessoas leem a Bíblia e não conseguem compreender esse espaço de tempo. Mas a inserção do povo de Deus, a invasão e tudo relacionado ao exílio do povo na Babilônia, isso não se dá de um momento para o outro e nem de uma só vez. Tá? Então existe uma história que vai perpassar por acontecimentos que vai, de fato, ocasionar esse exílio. Então é importante você dar esse cenário para o seu aluno. A outra categoria de profetas aqui, na verdade, que são os profetas verdadeiros e os falsos. Então, entre o povo de Deus, né, na época tanto do Reino do Sul, né, tanto no Reino do Norte, sempre surgia alguém para anunciar mentiras. Então, esses ditos como falsos profetas, eles eram até contratados por algum rei, né, que queria ali apregoar uma palavra que tinha a ver com o seu interesse. Então é muito importante a gente compreender isso. Como existem verdadeiros profetas, existem falsos profetas, e esses falsos profetas eles estão sempre alinhados ao interesse de alguém que não
está obedecendo a Deus ou alguém até que é contra a palavra de Deus. Foi assim no Antigo Testamento e a gente pode trazer isso para nossas vidas hoje, tá? Se você quiser dar um exemplo para o seu aluno, você traz algum fato dos dias de hoje de pessoas que estão usando a boca para poder serem falsos profetas, pessoas que estão prenunciando questões que estão totalmente contra a vontade de Deus, contra os desígnios de Deus. Olha que interessante, por exemplo, a gente tem a questão de Jeremias. O que Jeremias ele prenunciou a invasão babilônica, né? E advertiu tanto o rei quanto a nação, né? Então, quando a gente lê o capítulo 25 de Jeremias, a gente consegue compreender isso. Aí o que aconteceu? O profeta ele vai ali, ele dá instruções, né, para que as pessoas não ofereçam resistência, né, para não piorar a situação do que estava acontecendo. E aí o que vai acontecer? Ananias e Semaías, né, que são os falsos profetas que a gente tem aqui como exemplo, eles vão se levantar contra Jeremias e vão o quê? Proferir mentiras. E aí Jeremias, né, no capítulo 28, ele vai de alguma forma enfrentar esses falsos profetas. Então, tanto como existem profetas verdadeiros, que são aqueles que de fato trazem a mensagem pura e cristalina vinda de Deus, como existem os falsos profetas que vão pronunciar ou se levantarem contra aqueles próprios profetas chamados por Deus e trazer mentiras ao povo, à nação ou aquele contexto que as pessoas estiverem inseridas. Tá ok? Então, muito interessante essa parte dos falsos profetas. A revista vai trazer no ponto 2 a mensagem dos profetas maiores. E aí vai a minha crítica em relação à organização da organização editorial dessa lição. Porque a lição ela vai, como um todo, trazer os profetas menores. E aí você teria que ter os profetas maiores apenas como uma menção, como um apontamento, porque os alunos eles não vão ter a oportunidade nesse trimestre de conseguir se aprofundar. Embora o título da lição seja uma introdução aos livros proféticos, tá? Tudo bem, faz até jus o título, fica um pouco truncado a maneira de você abordar dentro de uma lição introdutória um tópico inteiro sobre os profetas maiores, que até na nossa introdução nós fizemos menção. Então você pode fazer como aqui foi feito, você vai mencionar esses profetas maiores, você pode dar até alguma característica e não precisa se aprofundar tanto, porque a revista como um todo vai trazer os estudos sobre os profetas menores, tá? Então, apenas para poder a gente não deixar em branco aqui o ponto 2 da lição, que fala sobre a mensagem dos profetas maiores, a gente vai entender que esses profetas maiores eles também expressavam, de alguma forma, né, a indignação contra os erros do povo e chamavam esse povo para eles voltarem para Deus novamente, né, por intermédio do arrependimento. A revista vai trazer algumas apontamentos do que faria parte de um ciclo dessa mensagem dos profetas. Então, basicamente, seria a questão da queixa, né, sobre algum tipo de mal que foi praticado, a questão do castigo, né, Deus ele sempre vai apontar, até para uma questão de justiça, ele vai apontar de alguma forma essa questão da possibilidade, como vai efetivar esse castigo como forma didática em relação à desobediência do povo. E aí os profetas também eles vão falar sobre a questão do retorno do cativeiro, né, como esse povo tendo a possibilidade de voltar ao estado anterior, mediante o arrependimento, mas também esses profetas maiores eles vão falar muito sobre as promessas da vinda do Messias, né? Então, como um apontamento que seria um futuro garantido, né, por intermédio do domínio do Messias sobre toda a terra. Tá bom? Então esse é um subtópico aí da lição sobre esse ciclo das mensagens. E aí no 2.2 a editora coloca novamente
é um ponto, um subtópico falando sobre os profetas maiores. Então, quer dizer, fica um tanto quanto repetitivo e uma organização um pouco é, mal colocada dentro da lição. Tá? Então, aí você teria que repetir o que você já falou anteriormente e fica um pouco ruim para você ministrar dessa forma. Então, você como professor, você vai fazer aí uma abordagem de maneira que você possa ser sucinto, dar sim menção aos profetas maiores para os seus alunos, mas sem que você aprofunde, até porque senão você sai de uma lição que é introdutória, que tem a ver com o que você vai ministrar todo o trimestre e vai pegar um apanhado muito grande, quer dizer, um ponto todo da lição para falar sobre algo que você não vai abordar de maneira efetiva nas 13 lições. Então, ali vai trazer, no término desse ponto 2 da lição, algumas características sobre Isaías, né, sobre Jeremias, sobre Ezequiel e sobre Daniel. Tá? Então, são assuntos que eu aprofundaria dentro de um estudo específico sobre os profetas maiores. Talvez daria uma revista toda com os profetas maiores? Sim, nós pegaríamos esses profetas maiores, tanto Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e faríamos 13 lições aí, uma lição introdutória e outras 12 lições que nós pudéssemos pegar pontos relevantes sobre esses profetas maiores. O ponto 3 da lição ele vai falar sobre a questão da popularidade dos profetas menores. Tá? Os profetas menores, né, eles estão aí como tema central da nossa revista, que a gente vai estudar esse trimestre, e de alguma forma eles são livros que são pouco lidos, né? Ou pouco estudados pela igreja como um todo, não digo para as pessoas que debruçam, pessoas que estão comprometidas com o ensino bíblico, obviamente tem que fazer essa leitura, fazer esse estudo. Mas a gente acaba observando que Jonas, até por ser uma história muito emblemática, contada para as crianças de uma maneira bem representativa, talvez seja a única exceção, tá? Aí do que a gente consegue dizer sobre popularidade. Então, os outros, a gente vê algumas porções que as pessoas costumam dizer muito, né? A questão da necessidade do conhecimento que nós temos em Oséias, capítulo 4, versículo 6, é algo muito também emblemático. A gente também não pode deixar de dizer que Joel, né, que vai tratar sobre a questão da efusão do Espírito Santo, né, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, lá no seu capítulo 2, e aí que a gente vai ter em Atos, né, uma confirmação dessas profecias, e também Malaquias, né, Malaquias 3:10, relacionando a questão do dízimo, também vai estar aí entre os livros dos profetas menores que nós conseguimos ver dentro desse âmbito popularidade, menções, né, com maior frequência. Os demais, de fato, nós vamos ter que observar que, infelizmente, as pessoas não adentram. Né? Então, vai ter ali, às vezes, um versículo ou outro que as pessoas vão pensar, né, ali para poder trazer algum tipo até de frase de efeito, né? Isso aí a gente observa muito, que as pessoas se utilizam de versículos ali até, infelizmente, de maneira isolada, né? Como foi dito anteriormente, às vezes se torna até um jargão, se torna algo muito popular, mas de maneira muito minimalista, né? Então, de fato, os profetas menores eles têm uma popularidade reduzida quando nós observamos a questão do estudo e de leitura, tá ok? Então, essa lição aqui, eu queria concluí-la de uma maneira que você pudesse entender que a lei de Deus, né, a gente estudou no trimestre anterior o Decálogo, nós podemos entender que a lei de Deus ela é um referencial absoluto, né, do modo como Deus planejou, né, construir e desenvolver o seu plano na terra e para o seu povo. Então é importante você observar que esses profetas
eles vão comparar, né, a vida do povo, os parâmetros divinos pré-estabelecidos, de uma maneira a regular, né, a convivência dessas pessoas, de maneira a alinhar a caminhada dessas pessoas para uma vida com Deus. Então, é interessante que algumas coisas são comuns quando nós observamos a vida desses profetas e as suas mensagens. Eles protestavam contra qualquer irregularidade, todos tinham, né, a questão do inconformismo em relação a qualquer transgressão. Esse ponto de inconformismo, na verdade, era um ponto de partida para a mente dele. Entretanto, eles não se limitavam apenas a denunciar. Eles, né, proferiam palavras de juízo, eles acabavam anunciando algum tipo de castigo ao povo, mas sempre levando ao arrependimento. Então, meu amigo, estudar sobre esses homens de Deus, ele vai nos capacitar a compreender não apenas a questão do estado moral e espiritual que se encontravam esses reinos de Israel, tanto o reino de Judá, como a questão do contexto histórico antes e posterior ao exílio, mas vai também oferecer para a gente uma espécie de luz, né, sobre o futuro de Israel e principalmente do nosso futuro enquanto Igreja do Senhor, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida em o nome de Jesus e muito obrigado pela sua presença aqui nessa lição. Antes de nós terminarmos aqui, eu gostaria de deixar uma dica para você, uma dica, sempre deixamos aqui alguma dica de ministração ou deixamos no final uma dica de livro para você, uma dica literária, algo que vai acrescentar na sua ministração, algo que vai acrescentar na sua cultura bíblica, tá bom? É muito importante para o professor. O educador cristão ele precisa estar sempre atento a absorver conteúdos consistentes para poder fazer com que a sua lição seja criada um cenário, né, por trás de toda a sua lição, dando embasamento mais consistente. O seu aluno de fato vai sentir essa diferença. Então a dica de hoje é um livro, mas é um calhamaço, né, na verdade. É a História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Eu gostaria de indicar para você essa obra. É uma obra de referência da editora CPAD, inclusive recentemente a editora CPAD, né, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, lançou uma nova edição com acabamento, né, com aquela beira dela dourada. Então, um livro magnífico que foi relançado já várias vezes, com edições sendo diferenciadas ali por suas características, mas sempre com um conteúdo muito intenso acerca, né, da história do povo de Israel. Então a história dos Hebreus é muito importante para você ter na sua casa, não como um livro que você vai ler ele de uma só vez, mas como um livro de consulta. Importante porque o autor dessa grande obra, né, o Flávio Joséfo, ele foi um grande historiador, um apologista, né, judaico-romano, que teve inserido ali naquele contexto, principalmente do período de destruição de Jerusalém, né, nos anos 70 depois de Cristo. Ele é um personagem que estava inserido ali. Então é alguém que teve in loco dentro de eventos muito importantes, principalmente nesse período aí de construção do Novo Testamento, e como sendo um historiador desse período, ele consegue trazer muita informação e muito conteúdo de coisas relativas ao Antigo Testamento, tá bom? Mais uma vez eu agradeço a sua audiência, pedir para que você compartilhe essa aula, uma aula um pouco mais extensa, por ser uma aula introdutória. Você também pode opinar se você prefere aulas com maior quantidade de tempo ou aulas mais reduzidas, e é muito importante a sua participação, tá bom? Siga nossas redes sociais, Instagram @crentedocente, facebook.com/crentedocente,
E no nosso YouTube também, se você não é inscrito, clica aí para você se inscrever, ative as notificações para você ficar por dentro de cada aula que será publicada aqui nesse trimestre. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo CDcast.